chamo Adriano Bonazoni Sossá de Oliveira, mais conhecido como Sol, pelos mais próximos. Tenho 26 anos, sou técnico em informática, bacharel em sistema de informação pela Faculdade Sapiens. Tenho algumas certificações aqui já sobre o Agile, CSPO, ACSPO, e agora estou finalizando o CSPPO. Tenho 5 anos trabalhando no Executivo Estadual de Rondônia, na CETIC, que é a Superintendência Estadual de Tecnologia e Comunicação. Esses 5 anos eu trabalho como analista de negócios, né? Sendo que os 2 últimos eu assumi o papel de Product Owner. E nesse último ano em específico eu também acumulei a função de gestor do SEI. Só para contextualizar, o SEI é o Sistema Eletrônico de Informações, não precisa que a gente tramita os processos e documentos aqui no estado de Rondônia. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre os desafios dos projetos ágeis no governo. Bom, só para trazer imagens bem rápidas para vocês, esse é o local onde eu trabalho, é o Palácio Rio Madeiro. É uma imagem feita por celular, só para vocês conhecerem um pouquinho de Rondônia. Rondônia tem o pôr do sol mais lindo que vocês já viram no governo na vida de vocês. Venham conhecer Rondônia e venham com camisas com roupas frescas, porque faz calor. Bom, explicando um pouquinho mais, o que acontece? É uma coisa comum dentro do governo. Todo governador que assume, ele montar um documento chamado plano estratégico, né? Esse plano estratégico vai fazer um panorama do estado, vai conhecer como está o estado, né, até o momento em que ele assumiu, e com isso ele vai conseguir entender e nortear, né, ele vai conseguir fazer a construção do seu próprio planejamento estratégico, definindo quais vão ser as metas e os indicadores para o alcance dos objetivos que ele estabelece. Lógico que isso vai estar aliado também à sua campanha política, a forma como ele definiu que seria feito, né, o seu governo. Depois de ser feito esse levantamento, esses dados, né, é feita essa discussão e esse planejamento é feita a entrega desse planejamento. Consequentemente, é normal que as secretarias também façam o seu planejamento estratégico sempre alinhado a esse planejamento geral do governo. Por meio desse planejamento estratégico, a gente consegue definir quais vão ser os projetos e quais vão ser os programas que deverão ser construídos ou melhorados, né? Sendo que um projeto ou um desses programas ele pode resultar na criação de um produto digital ou algum serviço ou uma coisa para atender a população diretamente. O governo do estado de Rondônia ele vem investindo com desde 2018, na verdade, né, na questão da transformação digital do estado, sendo que a incumbência nisso está na CETIC, a secretaria onde eu estou trabalhando hoje em dia. Então, nosso cargo-chefe tem sido a transformação digital no governo do estado de Rondônia. Como que a gente vai levar, vai melhorar esses serviços, né? O governo ele investe muito nessa parte para justamente que a gente possa melhorar os nossos processos, os nossos procedimentos, implementando sistemas e melhorando a infraestrutura dos serviços, para que a gente possa atender o cidadão, né, da melhor forma possível, né? Nossa ideia é em alguns poucos anos, a gente está se igualando às tecnologias grandes de estados aí afora, como São Paulo e Minas Gerais, que são muito avançados nessa questão dos processos e procedimentos em si. Recomendo, inclusive, conhecer um pouco sobre como o estado de São Paulo trabalha com seus processos. São muito bem mapeados, são muito bem desenhados e estruturados. Eles são uma das nossas referências, inclusive. Bom, voltando um pouquinho aqui para a CETIC, né? Em 2018, nessa mudança, o novo corpo gestor optou pela adoção do Scrum como ferramenta para trabalhar, como framework para trabalhar no desenvolvimento dos nossos produtos, né? E quando a gente começou a implementar o Scrum, a gente precisou fazer o levantamento de quais eram os principais problemas que a gente tinha para tratar, né? Então, um dos principais pontos estava na questão de lei, de regulamentação, de normativa, né? É muito comum isso. Infelizmente é assim, a fala das pessoas quando dizem que o governo é muito burocrático, ele é muito travado, ele é muito ligado a leis e normativas. E realmente ele é. Nós temos essa necessidade de fazer esse atendimento, essa regulamentação toda, por questões de transparência, de cuidado com dados e informações. Então, esse sempre foi um ponto que atrapalhou muito no desenvolvimento dos nossos produtos. O segundo ponto estava na questão da comunicação. Por mais que nós estivéssemos aqui unidos, né, as secretarias fisicamente estivessem mais próximas, sempre houve dificuldade na comunicação. E isso não é algo exclusivo de Rondônia, é algo que todo mundo que trabalha no governo sente essa dificuldade. As pessoas demoram para se comunicar, e geralmente a comunicação é feita por processo, que é uma coisa muito morosa, muito lenta, ou por e-mails, não é uma comunicação prática, sabe? A gente precisava entender e melhorar isso dentro do Estado.
E o terceiro ponto estava na questão da priorização. Em governos, principalmente, quando um governador assume, ele tem ali uma série de problemas que ele vai precisar tocar, vai precisar resolver, vamos dizer assim. Né? E a priorização disso sempre foi um conceito muito delicado, sempre foi uma coisa muito, realmente, muito delicada. Você investe em educação, as pessoas dizem que você precisa investir em saúde, você faz saúde, por não dizer segurança. Então, um governador ele precisa ter esse senso de priorização, ele precisa entender esses problemas todos. Né? Isso era um problema que também afetava a gente no desenvolvimento diretamente. Bom, identificados os nossos problemas, os nossos 3 maiores problemas, logicamente tínhamos outros problemas, mas esses eram os 3 maiores. Precisávamos, né, identificar como que a gente ia fazer essas mudanças, como a gente ia começar a tocar esses produtos de forma ágil. Uma das primeiras mudanças foi a implementação dos times. Nós tínhamos um time pequeno, em geral, e a gente foi começando a dividir, distribuir em times menores. Esse é um dos nossos times de gestão de negócios. Esses são times especializados em pessoas com formação na área de administração, gestão pública, engenharia de produção. Então, essas pessoas, quando um projeto é definido lá pela Casa Civil, que é o órgão hoje responsável pela priorização da maior parte dos projetos de governo, esse time vai conversar com os clientes, os nossos clientes são as demais secretarias, né, e eles vão entender como funciona o processo, elas vão mapear todo esse fluxo e vão fazer o redesenho desse processo. O que acontece? Uma coisa que é infelizmente comum é os sistemas de governo serem muito travados, serem pouco intuitivos, justamente porque a gente traz muito dos problemas que a gente tem em processos físicos para os processos eletrônicos, para o meio digital, né? Então, esse time tem ajudado muito para a gente fazer essa quebra, fazer essa ruptura e trazer realmente automatizações, fazer com que o sistema vá agregar valor de fato para o nosso cliente. Desde o momento em que eles começam a trabalhar nessas mudanças do processo, os POs, da parte de desenvolvimento, no caso, eu sou um deles, estão participando ali ativamente, construindo e entendendo o que está sendo feito, para que essas regras de negócio fiquem mais claras na hora de passar para o desenvolvimento. O segundo ponto, a questão da comunicação. É um fator ainda delicado, mas é um fator que a gente já conseguiu melhorar muito. Quando a gente consegue trazer esse cliente, né, essa coordenadoria, para dentro do nosso meio, vamos dizer assim, a gente consegue explicar como funcionam as nossas metodologias, como funciona a forma como a gente desenvolve, e eu entendo a dor do meu cliente, eu entendo aquilo que ele está passando, que ele precisa de fato resolver. Essas são algumas fotos de algumas ideações que nós fizemos de alguns produtos, pessoas ficariam de branco ali, inclusive de costas, e a gente consegue trazer esse cliente para muito mais próximo de mim. O nosso problema sempre foi a questão de entender como o meu cliente estava se sentindo, né, o que ele precisava de fato, e ele respondia sempre por processo. Quando você escreve algum texto para alguém, você não consegue transferir toda a sua empatia, vamos dizer assim, né, com relação ao quero lhe ajudar. Então, trazer essa pessoa para próximo de nós tem sido um ponto de muita valia, tem sido de um retorno muito grande. O terceiro ponto é a questão das priorizações. Estamos implementando aos poucos o Moscou. Dentre as várias ferramentas que nós já tentamos utilizar, a que tem sido mais prática, de maior valia, tem sido justamente o Moscou. Eu consigo entender, priorizar, fazer com que o meu cliente entenda que eu preciso fazer uma funcionalidade X, mas nós temos aqui um problema, eu preciso resolver essa parte técnica, eu preciso de criar administração normativa, alguma regulamentação para isso. Então, quando você começa a conversar com o cliente, fazer com que ele entenda que a necessidade dele tem um possível impedimento, que a gente pode realmente trazer aquilo para desenvolver, a gente consegue conversar, a gente consegue priorizar e desenvolver de fato o que ele precisa, né? Geralmente, isso é uma coisa que acontece muito quando a gente está desenvolvendo algum produto, ainda mais ligado ao governo, é você fazer aquela coisa linear. Eu preciso fazer um cadastro, eu preciso fazer uma solicitação, eu preciso fazer uma recepção, e fica aquela coisa meio que cascateada, sabe? E a necessidade do cliente, às vezes, não estava nesse cadastro, não está ali, está lá na frente. Aí, como eu vou atender, como eu vou passar para uma informação, por exemplo. Com essa priorização, eu consigo fazer com que o cliente entenda isso. Então, eu consigo fazer o desenvolvimento naquela parte específica. Eu já resolvo um pedacinho da dor dele ali, já trago essa satisfação para ele, né? E quando a gente consegue aplicar todos esses conceitos, a gente tem a coragem, tem essa necessidade, né, de trazer o cliente para próximo, e ele vai entendendo os seus pontos, todas essas mudanças que vão acontecendo, que são coisas normais, processos,
por incrível que pareça, normativas alteram com uma frequência muito grande, e isso afeta a forma como a gente desenvolve também. Tendo esse cuidado, essa clareza com o cliente, trazendo ele para muito próximo, todas essas mudanças que acontecem, elas são chances de investimento, são coisas positivas. Elas passam a ser fatores que a gente consegue controlar, né, e consegue trabalhar com o cliente. Bom, como resultado disso, né, a gente sempre pensou, nossa, implementamos o ágil, trabalhamos agora com projetos já ágeis, mas tá, onde a gente está indo? Realmente a gente está indo para o caminho certo? Bom, eu não sei ainda se a gente está indo para o melhor caminho, mas eu sei do que a gente tem conseguido fazer e o resultado se encontra nesses dados a seguir. Esses são dados reais do ano de 2020. Em 150 sprints, 2.900 histórias, a gente já conseguiu gerar mais de 20 milhões em produção. Então, eu acredito que o que a gente vem fazendo, a forma como a gente vem trabalhando, tem sido muito positiva, dos quais esses sprints todo esse valor está distribuído nos mais diversos processos que a gente vem contribuindo e ajudando em sistemas. Temos sistemas que atuam na parte de desenvolvimento social e proteção, desenvolvimento econômico, infraestrutura, ciência e tecnologia, meio ambiente, desenvolvimento rural, atenção à saúde, principalmente nesse momento de pandemia, poder atender a saúde em si tem sido um ponto de muita relevância, defesa e segurança, e a parte de governança digital a gente também está atuando, sendo que uma das entregas mais importantes tem sido, a meu ver, lógico, a Biocode. A Biocode é um ecossistema gigantesco que nós conseguimos montar e estruturar. Ele ainda vem sendo estudado e trabalhado em como a gente vai melhorar esses processos, mas um dos problemas que nós temos no governo com relação à regulamentação, principalmente agora com a implantação da LGPD, é o cuidado com a informação e com os dados, né? Então, a melhor forma da gente trabalhar isso é ter um sistema que vai trabalhar com dados pessoais, por exemplo. Então, eu tenho ali um estado que vai concentrar essas informações. Os sistemas podem precisar de serviços de assinatura, que antigamente dependiam do SEI. O processo ele era interrompido dentro do próprio sistema para ir para o SEI, fazer uma coleta de assinatura e voltar. Hoje em dia, a gente não tem mais essa preocupação. Temos um serviço de assinaturas para poder fazer esse atendimento. Precisamos da publicidade dos documentos, dos atos do governo. Então, nós temos uma plataforma digital, que é o PPE, que dá publicidade desses documentos, né? O login único também é uma ação muito interessante que nós conseguimos implementar no governo do estado de Rondônia. Todo o sistema desenvolvido pela CETIC, você só precisa do seu usuário e senha para poder acessar, então você já vai agilizando o serviço, né? Todos que utilizam a da Biocode percebem que a forma como a gente trabalha é muito prática, muito simples. Os novos sistemas eles são construídos, pensados exatamente nas necessidades do cliente. Então, se um cliente ele vai trabalhar com, por exemplo, a gestão de medicamentos, né, a distribuição dos medicamentos, eu, em tese, precisaria me preocupar com fatores como quem está recebendo, como que eu vou tratar esses dados, como eu vou tratar essa informação. Com a Biocode não preciso mais ter tanto dessa preocupação. As nossas integrações elas são mais práticas. Então, o meu cliente ele vai e trabalha exatamente com o que ele precisa, que é a solicitação em si. Preciso pedir e identificar, né? Eu tenho dados eu consigo atender a transparência, consigo atender a dor do meu cliente e consigo tratar os dados da LGPD. Os 3 maiores fatores que a gente sempre teve de problemas dentro do estado da comunicação. Por último, a gente não só investe em como a gente vai atender o nosso cliente, mas sim a gente também investe nos nossas equipes de desenvolvimento. A gente precisa ter esse cuidado. A gente conseguiu modelar o processo, a forma como a gente trabalha com os processos de sistemas dentro do governo, e a gente também vem mudando a forma como nós trabalhamos aqui dentro. Essas fotos são de um evento nosso que nós temos, chamado Six Fire. É um evento que a gente faz às sextas-feiras. O nosso horário de expediente ele é de 7h30 a 1h30, esse horário em que nós trabalhamos, sendo que na sexta-feira, de meio-dia a 1h30, toda a equipe para desenvolver e vai para um local específico para poder ter um momento de descontração, de reunião, para fazer uma palestra, alguma coisa, e conhecer um pouco mais dos nossos, né? Todas essas mudanças que nós já fizemos na CETIC comprovam que desenvolver projetos ágeis no governo são totalmente possíveis. Sempre vão existir alguns entraves, lógico, mas a gente vem quebrando eles aos poucos, né? E assim, particularmente ainda vejo que a CETIC ainda vai passar por mais mudanças. Então, aqueles 20 milhões que vocês viram no ano passado, a gente tende a ter muito mais esse ano e cada vez mais nos próximos anos, porque a gente vem difundindo a cultura. Então, basicamente, hoje todo cidadão, direto ou indiretamente do estado de Rondônia, ele é afetado pelo Scrum. E todos que estão aqui, principalmente, também fazem parte dessa mudança. Vocês contribuem conosco também. Então,
Eu vou abrir aqui um pouquinho para dúvidas, discussões, deixo aqui nas redes sociais também para contato. E é isso, gente. Obrigado.